E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o acoplamento de polias e engrenagens. Eu estou empolgadão para falar dessa aula aqui, porque durante a preparação da aula eu tive vários desafios de programação, porque eu queria fazer animações para mostrar para vocês, mas foi bem bacana programar as equações físicas e ver a física funcionando perfeitamente nas minhas animações, beleza? Então nós vamos ver uma polia em rotação e como esse movimento da polia é transferido para outra polia através de uma correia que acopla as duas polias ali. E o mesmo para a engrenagem, vamos ver como que uma engrenagem rotaciona outra engrenagem quando as duas têm contato dos dentes, beleza? Então, sem mais enrolação, assista esse vídeo até o final, que você vai dar um like. E se você não for inscrito ainda no canal, você pode curtir esse vídeo o suficiente para se inscrever aqui, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Muito bem, pessoal, vamos falar hoje sobre o acoplamento de polias e engrenagens. E o objetivo dessa aula aqui é avaliar como que o movimento circular de uma polia ou uma engrenagem é transferida para outra polia ou para outra engrenagem. Então eu coloquei aqui uma figura e com essa figura eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com essa aula aqui. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, não sei se todo mundo conhece, mas esse sistema aqui, ó, é um acoplamento de polias, tá? A polia, ela é um disco, geralmente um círculo que tem um sulco dentro dela, e você consegue encaixar uma correia aqui dentro desse sulco. Essa linha preta aqui representa a correia. E aí, essa polia, se ela estiver em rotação, vamos supor que ela está em rotação aqui no sentido anti-horário, ela vai rotacionar essa polia também em sentido anti-horário, certo? A correia vai fazer as duas girar, como se fosse a catraca e a coroa da bicicleta. Então, isso aqui é um acoplamento de polias. Já as engrenagens, elas se acoplam pelos dentes. Aqui eu tenho uma engrenagem, aqui eu tenho outra engrenagem e quando os dentes estão aqui em contatos, elas se acoplam. E se a engrenagem está girando aqui no sentido anti-horário, essa outra engrenagem vai girar no sentido horário, porque esse dente aqui vai empurrar para cima o dente dessa engrenagem aqui, de modo que esse dente vai virar nesse sentido, enquanto esse dente da engrenagem maior gira nesse sentido aqui. Então, essa é a primeira característica que você tem que ter atenção, certo? Polias, quando acopladas por correias ou correntes, elas vão girar as duas no mesmo sentido. Já engrenagens, quando acopladas pelos dentes, vão girar em sentidos opostos. Esse é o primeiro ponto a se ter atenção aqui. E aí acontece o seguinte, se você tiver as duas polias, como nesse caso aqui, mas não tiver a correia, essa polia está ligada a um motor, vamos supor, ela está girando. Ela vai girar e não vai acontecer nada com essa se não tiver a correia. É o que está aparecendo nessa animação aí, ó. Tá vendo? A polia grande está girando, não acontece nada com a polia pequena, porque não existe a correia acoplando as duas polias. Então eu preciso dessa correia para fazer as duas polias acoplarem. A mesma coisa com a engrenagem. Se essa engrenagem estiver em rotação, mas os dentes dela não estiverem em rotação com os dentes dessa engrenagem, como está aparecendo aí na tela, essa engrenagem vai girar sozinha, não vai acontecer nada com essa engrenagem aqui, certo? O acoplamento das engrenagens é feito então pelos dentes delas, em que os dentes de uma empurram a outra para transferir a rotação de uma engrenagem para outra. Como nós estamos vendo aí na tela, se não tiver contato nos dentes, não ocorre transferência de rotação. Agora veja a diferença se eu incluir a correia aqui para as polias e se eu colocar as engrenagens com os dentes em contatos. Vamos ver primeiro as polias aqui com a correia. Tá vendo aí, ó? Totalmente diferente, né? Agora a correia faz com que a rotação da polia maior seja transferida para a rotação da polia menor. E aí as duas giram ao mesmo tempo, beleza? O mesmo acontece para a engrenagem. Se as engrenagens têm os dentes em contatos, essa engrenagem vai estar girando e a rotação dessa engrenagem vai ser transferida para essa através do contato dos dentes. Então é o que nós estamos vendo aí na tela. Essa engrenagem maior está girando, transferindo a rotação para a engrenagem menor, tá bom? E aí, o objetivo da aula de hoje aqui é saber como que se relaciona a rotação de um corpo com o outro. No caso da polia, quem estava em rotação era a polia maior, ela transferiu rotação para a polia menor. Então, qual a relação entre a rotação da polia maior e a polia menor? É isso que nós vamos aprender hoje. Mesma coisa para a engrenagem. A engrenagem maior estava girando, ela transferiu rotação para a engrenagem menor. Então, qual a relação entre as rotações da engrenagem maior e da engrenagem menor? Esse é o objetivo da aula de hoje, tá bom? Então, eu vou começar aqui pelas polias e vai ser bem simples de entender. Depois que eu falar das polias, vale a mesma coisa para a engrenagem com alguns detalhes aqui que a engrenagem dá para fazer. Então, ó, eu vou mostrar outra animação para vocês aqui agora das polias com a correia acoplando as duas. Só que é o seguinte, pessoal. Imagine comigo, ó, essa correia aqui, ela tem um comprimento constante,
que é o comprimento dela aqui, ó, ao longo das duas polias. Esse comprimento não muda. Então qual que é a ideia? Eu vou marcar um ponto da correia e ele vai fazer uma volta completa. Ele vai fazer a volta completa dele aqui e isso vai levar um certo tempo. Vamos ver isso acontecendo aqui. Tá aí, ó, esse pontinho verde, e a hora que a polia entrar em rotação, olha lá, ele vai andar junto porque é um ponto da correia fixo, ele tem que andar junto com a correia. Isso vai se repetir muitas vezes enquanto as duas polias estão aqui em rotação. Mas o que acontece que é interessante aqui, pessoal, é o seguinte, ó. O pontinho verde que estava aqui, eles têm uma velocidade constante. Se essa polia está em movimento circular uniforme, então esse ponto verde tem uma velocidade constante. Em qualquer ponto da correia, a velocidade dele é a mesma. A velocidade dele é V, certo? Vamos chamar aqui de V. A velocidade dessa bolinha então é V e é constante, beleza? Se eu pegar esse pontinho da correia aqui, no momento que ele está passando pela polia maior, ele vai ter a velocidade dele tangente a essa polia, como nós já vimos, mas vai ser a mesma velocidade, é constante. E se eu pegar esse pontinho da correia, no momento que ele está passando pela polia menor, ele também vai ter a velocidade dele constante e tangente à polia menor aqui. Nós já vimos isso antes. Então, pessoal, o que é interessante aqui? A velocidade da correia, de um ponto da correia, é a mesma em cima das duas polias. De modo que se eu pegar e traçar aqui o raio das polias, eu vou ter o seguinte. Eu tenho aqui o raio da polia maior, que eu vou chamar de R1, tá? E vou ter aqui o raio da polia menor, que eu vou chamar de R2. E aí que vem a mágica, por quê? Eu sei que a velocidade linear em cima de um disco que está rodando é igual a ômega vezes R. Então, se eu pegar essa velocidade do pontinho da correia, ela é constante ao longo de toda a correia. Então, para a polia grande, ela vai ser V igual a ômega 1 R1. A velocidade angular dessa polia aqui eu vou chamar aqui de ômega 1. E a velocidade dessa outra polia aqui eu chamo de ômega 2. Eu vou ter então que a velocidade também é igual a ômega 2 vezes o raio 2, tá certo? Se ela é igual ao longo de toda a correia, então nesse ponto ela é igual nesse ponto, então eu posso fazer essa igualdade aqui. Então a gente tira disso aqui, ó, que para um acoplamento de polias, nós vamos ter que ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Isso aqui é o que define o acoplamento de duas polias. Sempre você pode trabalhar com isso aqui. Ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Então você veja que os raios das polias vão definir quais são as rotações dela. Se eu tenho uma velocidade angular e uma rotação para essa polia, eu consigo descobrir a velocidade angular dessa polia se eu conhecer o raio das duas polias, beleza? Isso aqui é super interessante para usar em projetos mecânicos, para usar em tudo que aplica rotação e tem que transferir rotação para outra peça. Por exemplo, nos carros, né? O motor a combustão gera lá a rotação do eixo do motor, esse eixo tem que transferir rotação para as rodas. E tem outras partes que usam polias, por exemplo, o alternador. O alternador do carro, ele tem uma polia que sai do eixo do motor e vai para o alternador. O alternador é a peça do carro que recarrega a bateria do carro. Então fica transferindo rotação dessa forma que está desenhado aqui. Uma polia no eixo do motor, uma correia que vai até o alternador. Então é um exemplo de aplicação desse conceito que nós estamos vendo hoje aqui. E também existe uma engrenagem ligada ao eixo do motor e essa engrenagem transfere rotação para as rodas do motor por outra engrenagem, que é o exemplo da aplicação desse caso aqui. Então nós vamos ver que também é possível estudar a transferência de rotação nesse caso quando ocorre por engrenagens. Nesse caso aqui, ó, as engrenagens elas têm dentes. Vamos usar a mesma coisa aqui, tá? Velocidade angular 1 para a engrenagem 1 e velocidade angular 2 para a engrenagem 2. Se você fizer a conta aí, você vai ver que a engrenagem 1 ela tem 16 dentes. E a engrenagem 2 ela tem 12 dentes, certo? Então, para as engrenagens, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vamos supor que o número de dentes é N, tá? Então, vamos supor aqui que é N o número de dentes. Então, aqui é N1, que é igual a 16, e aqui é N2, que é igual a 12. Nós vamos conseguir avaliar a relação entre as rotações das engrenagens pelo número de dentes, certo? Porque sempre vai ter o contato de um dente com o outro. No caso das engrenagens, da mesma forma, se eu colocar um ponto aqui na periferia da engrenagem, eu vou ter uma velocidade aqui tangente nesse ponto aqui, né? Tangente à rotação. Ela vai ser a velocidade aqui V1. Se eu colocar um ponto aqui na extremidade da engrenagem menor, ela vai ter uma velocidade aqui que eu vou chamar de V2. Mas as velocidades se relacionam, né? As velocidades angulares delas se relacionam pelos dentes, de modo que ômega 1 N1 é igual a ômega 2 N2. Certo? A velocidade angular vezes o número de dentes da engrenagem maior é igual a velocidade angular vezes o número de dentes da engrenagem menor.
E o mesmo valeria para o diâmetro. Se eu não conheço o número de dentes, se conheço o diâmetro, eu posso fazer também, ou o raio, como eu fiz aqui. Só que é mais comum fazer com o número de dentes aqui, no caso da engrenagem, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos poder então escrever que V1 é igual a V2 aqui. A gente vê que a direção e o sentido não são os mesmos, então aqui eles são iguais em módulo, beleza? Mesma coisa aqui também, a gente está falando em módulo, no caso das polias, para poder afirmar que são iguais e escrever isso aqui, beleza? E aí, pessoal, baseando em tudo isso aqui, nós vamos resolver exercícios. Esse caso a gente pode usar para polias e para engrenagens que estão acopladas. Sempre usar isso aqui. Para polia, ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Para engrenagem, a gente pode usar também isso aqui quando a gente conhece os diâmetros ou os raios, mas o mais comum é relacionar com o número de dentes. Então vamos usar ômega 1 N1 é igual a ômega 2 N2. Vamos fazer exemplos aqui para aplicar esse conhecimento que vimos então aqui na aula de hoje. Nesse primeiro exemplo, então, diz o seguinte: um motor está com seu eixo em rotação de 1500 RPM. No eixo do motor existe uma polia com um diâmetro de 10 cm que está transferindo rotação para outra polia com um diâmetro de 50 cm por meio de uma correia. Use π igual a 3. Letra A. Determine a velocidade angular do eixo do motor. Vamos lá então, pessoal. Item A. Bom, pessoal, eu vou chamar aqui de ômega E, que é a velocidade angular do eixo, tá? Isso vai ser o seguinte, vai ser os RPMs, tá? Que é o número de voltas por minuto. Então, se eu fizer RPM dividido por 60, eu vou ter o número de voltas por segundo. Então, quantas voltas por segundo o motor está dando? Por que 60? É porque cada minuto tem 60 segundos. E agora a gente usa o ângulo aqui, ó. O ângulo de cada volta corresponde a 2π. Beleza? Então, se você pegar os RPMs de um motor, multiplicar por 2π e dividir por 60, você vai estar convertendo para radiano por segundo, que é velocidade angular. Então, a velocidade angular do eixo do motor vai ser 1500, certo? Vezes 2, vezes π, que ele falou para usar 3, dividido por 60. Aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, e aí embaixo tem 60. 6 dividido por 60 vai ficar cancelando isso aqui, embaixo vai dar 10. E aí 1500 dividido por 10 dá 150. Então, a velocidade angular do eixo do motor é 150 radiano por segundo. Beleza? Aí no item B, ele fala o seguinte: determine a velocidade angular da polia maior. Bom, pessoal, a polia maior está acoplada à polia menor por uma correia. Então, eu posso usar ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Ômega 1 R1 serão os dados do motor e ômega 2 R2 serão os dados da polia maior. Beleza? Bom, ômega 1 é a velocidade angular da polia menor, que está lá no motor. Só que, pessoal, se a polia está acoplada no eixo, ela tem a mesma velocidade do eixo, certo? Eu tenho aqui o eixo girando e a polia girando junto. Então, a velocidade angular do eixo é igual à velocidade angular da polia. Beleza? Então, assim, ó, o raio 1 vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5 centímetros. O raio 2 vai ser, então, 50 dividido por 2, que é igual a 25 centímetros. Continuando aqui, nós temos o seguinte: ômega 1, quem que é? É a ômega da polia que está no eixo do motor. Esse ômega, então, ele é a velocidade angular do eixo, que é igual à velocidade angular da polia, tá bom? Se a polia está acoplada no eixo, então, ela está fixada aqui junto no eixo, então estão girando juntos aqui, mesma velocidade angular. Então, esse valor dá 150 radiano por segundo. Então, vai ficar aqui, ó, 150 vezes o raio da polia 1, que deu 5 centímetros. É igual ao ômega 2 que eu quero descobrir, vezes o raio da polia 2, que deu 25 centímetros. Aqui eu usei centímetros e centímetros, tem que usar a mesma unidade, tá? Não poderia estar centímetros aqui, metros aqui, porque daria errado, tá? Cuidado com isso. Isolando o ômega 2, eu passo esse 25 dividindo aqui. O ômega 2 vai dar 150 vezes 5 dividido por 25. Aí, ó, 5 dividido por 25, aqui vai dar 5 embaixo. Aí 150 dividido por 5 vai dar 30. Portanto, ômega 2 é igual a 30 rad por segundo. Tá vendo aqui, ó, a relação dos diâmetros é 1 para 5, certo? Ó, a relação dos raios das polias é 1 para 5. 1 para 5, beleza? E foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu peguei esse cara aqui e dividi por 5 para chegar em 30. Você pode pensar assim também. Simplesmente ver a relação dos raios, pega o valor dessa rotação aqui, que é da polia do motor, divide por 5 e vai dar isso aqui. Se a polia que está fora do motor, a outra polia fosse menor, você, em vez de dividir, você multiplicaria por 5. Você pode pensar assim também. E o último item aqui, o item C, você tem aqui, ó, determine a velocidade linear na periferia da polia maior em metros por segundo. Bom, pessoal, a velocidade linear é aquela velocidade que é dada por V igual a ômega R. Nesse caso aqui está falando da polia maior, então a velocidade dela vai ser ômega 2 R2, tá?
Então aqui vai ser o seguinte, ômega 2 nós já achamos que é 30, R2 é isso aqui, ó, 25, só que cuidado, isso aqui está em centímetros, ele quer a velocidade em metros por segundo, então tem que converter para metro. Então é 25 dividido por 100 para converter para metros. Então isso aqui, quando eu fizer o cálculo, vai dar 25 vezes 30, que é 750, dividido por 100. Portanto, essa velocidade vai ser igual a 7,5 metros por segundo, que é a velocidade na periferia da polia maior. Tá bom? Periferia, pessoal, é a parte mais externa dela lá, tá? Vamos botar lá no desenho que eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Periferia seria qualquer ponto aqui no extremo do diâmetro dela aqui, tá bom? Então deu esse valor aí de 7,5 metros por segundo. Vamos para o próximo exercício. Nesse exemplo aqui está dizendo o seguinte. Um ciclista está pedalando a uma taxa constante de 2 pedaladas por segundo. Considere que uma pedalada é uma volta completa nos pedais. Sabendo que a coroa dentada tem 36 dentes, que a catraca fixada na roda tem 12 dentes e que a roda tem raio de 20 centímetros, determine a distância percorrida pelo ciclista em 3 minutos. Use π igual a 3. Bom pessoal, vou desenhar para vocês a situação aqui para tentar ajudar na explicação aqui, beleza? Então eu vou ter aqui a roda da bicicleta, aí eu tenho a catraca e a coroa também. Aí eu tenho aqui a corrente que junta a catraca na coroa, beleza? Tá aí, dessa forma aqui, e aqui ó, eu teria o pedal da bicicleta. E o problema fala o seguinte, esse pedal tá dando 2 voltas por segundo. Então significa que a coroa da bicicleta também tá dando 2 voltas por segundo, porque o pedal é acoplado na coroa, certo? Com o mesmo centro aqui, mesmo eixo. Então aqui são 2 voltas por segundo. Com isso eu consigo determinar a velocidade angular da coroa da bicicleta. Então a velocidade da coroa vai ser igual a 2 voltas por segundo vezes 2π, que é o ângulo de cada volta. Então a velocidade da coroa vai ser 4 e o π estou para usar 3, certo? Então a velocidade da coroa vai ser igual a 12 radiano por segundo. Aí é o seguinte, a velocidade angular da coroa se relaciona com a velocidade angular da catraca. A coroa tem 36 dentes e a catraca tem 12 dentes. Então nós vamos ter aqui, ó, velocidade angular da coroa vezes 36 dentes é igual a velocidade angular da catraca vezes 12 dentes. Então consigo determinar daqui a velocidade angular da catraca. Então a velocidade angular da catraca vai ser a velocidade angular da coroa, que é 12, vezes o número de dentes da coroa, e passo o número de dentes da catraca dividido então por 12. 12 corta com 12, a velocidade angular da catraca vai ser igual a 36 rad por segundo. Então tem aqui até agora a velocidade angular da coroa e da catraca determinadas. Ele quer saber a distância percorrida pela bicicleta ou pelo ciclista, né, em 3 minutos. Ele informa que o raio da roda é de 20 centímetros. Então aqui ó, eu tenho aqui o raio da roda, que é 20 centímetros. E aí pessoal, essa informação é importante porque eu vou ter aqui ó, a velocidade da periferia da roda. É que essa é a velocidade aqui, tá? Essa velocidade é igual à velocidade de deslocamento da bicicleta. Porque esse ponto aqui ó, da bicicleta vai estar em contato com o chão. Aqui vai ser o chão. Então esse ponto vai estar em contato, a roda vai estar aqui em rotação e a velocidade da bicicleta vai ser igual à velocidade da periferia da roda. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu posso pensar que a velocidade aqui da bicicleta é igual à velocidade da periferia da roda. Vai ser pelo seguinte, ó. Eu não vou calcular a velocidade da bicicleta, eu vou calcular somente a distância percorrida por ela, beleza? Depois eu calculo a velocidade e vocês vão ver que vai bater. Bom, qual a distância percorrida pela bicicleta? Essa catraca aqui, ela está acoplada na roda. Então a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda da bicicleta. Então, ó, a roda da bicicleta tem a velocidade de 36 rads por segundo. Então eu vou descobrir qual que é o ângulo que ela vai descrever, certo? Qual o ângulo dela em 3 minutos. Então nós vamos ter aqui ó, que usando a função horária angular, φ é igual a φ0 mais ômega-t. Vou ter que φ menos φ0 é igual a ômega-t, beleza? Esse ΔΦ aqui é o ângulo total que a roda vai fazer em 3 minutos. O ômega é 36, que é a velocidade angular da roda, que é igual da catraca. E o tempo é 3 minutos, que é 180 segundos, tá? Porque aqui ó, tá rad por segundo, então aqui tem que estar em segundo também. Então olha só, o ângulo percorrido pela roda vai ser 36 vezes 180, que é 6.480 radianos, beleza? Agora a gente vai ter que falar quantas voltas equivale a isso aqui. Vou pegar 6.480 e dividir por 2π. Então o número de voltas aqui vai ser chamar de N maiúsculo, tá? 6.480 dividido por 2π. Como ele falou para usar π igual a 3, então o N vai ser 6.480 dividido por 6.
Então a roda da bicicleta executou 1080 voltas em 3 minutos. E cada volta corresponde a uma distância que é igual ao comprimento do círculo da roda. Então o comprimento do círculo é 2π vezes r. A distância percorrida pela bicicleta vai ser o comprimento do círculo, que é 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 20 centímetros, convertendo para metro, é 20 dividido por 100, vezes o número de volta, que é 1080. A distância percorrida pela bicicleta vai ser, aqui ó, esse 0 corta com 0, esse 0 corta com 0, então aqui vai ficar 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 108, isso vai dar 1296 metros. Tá? Isso aqui é a distância percorrida pela bicicleta em 3 minutos. Então até aqui a gente teria resolvido o problema, acabou aqui, certo? Agora vamos voltar lá para cima, mostrar o seguinte. Então esse ponto aqui está em contato com o chão. Cada vez que esse ponto dá uma volta e encosta no chão de novo, a distância percorrida pela bicicleta é igual a uma volta completa na roda, tá bom? A distância percorrida pela bicicleta é igual à distância do círculo aqui, ó, da periferia da roda. É o que nós fizemos lá embaixo. Então a gente multiplicou o número de voltas por essa distância, chegamos aqui em 1296 metros percorridos. Calculando agora a velocidade da bicicleta, nós vamos ter o seguinte: a velocidade da bicicleta vai ser a distância percorrida pelo tempo gasto. A velocidade da bicicleta vai ser então 1296 dividido pelo tempo gasto, que são 180 segundos, que são os 3 minutos que ela se deslocou. Quando eu calculo essa velocidade aqui, eu chego que a velocidade da bicicleta é igual a 7,2 metros por segundo. Beleza? 7,2 metros por segundo. E eu falei para vocês que essa velocidade é igual à velocidade na periferia da roda da bicicleta. Será que é mesmo? Vamos ver se é. Se eu pegar aqui a velocidade da periferia da roda, então eu vou ter essa velocidade azul aqui, ela é igual a ômega vezes o raio, certo? Então ômega é o ômega da catraca, que nós já temos aqui definido, que é 36 rádio por segundo. Então dá 36. Vezes o raio, que é 20 centímetros, que convertendo para metro é 20 sobre 100. Tá? Então a velocidade da periferia da bicicleta vai dar 36 vezes 20 dividido por 100, que é igual a 36 vezes 0,2, que vai dar exatamente 7,2 metros por segundo, tá ok? Então pessoal, ó, se você está se deslocando em um carro, uma bicicleta, qualquer coisa que tenha uma roda e você não está patinando, tá? Porque se estiver patinando, existe deslizamento aqui entre o chão e a roda. E aí não vale mais isso. Mas se não houver patinação, a velocidade de deslocamento do veículo, da bicicleta, do skate, do que for que estiver se deslocando, vai ser igual à velocidade na periferia da roda do seu objeto. Nesse caso aqui, então, é a periferia da roda da bicicleta, que deu 7,2 metros por segundo calculando com V igual a ômega R, e também deu 7,2 metros por segundo calculando a distância total percorrida dividida pelo tempo percorrido. Beleza, pessoal? Essa foi a aula sobre o acoplamento de polias e engrenagens. Não é um conceito muito difícil, porque tem lá ômega 1R1 igual a ômega 2R2. Matematicamente é simples. Mas o conceito é interessante, por isso que eu fiz questão de mostrar as animações para vocês aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com a sua galera. Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.